Okay, Certo. so I start? Okay, can we have phones off, please? Então a gente pode desligar os nossos telefones, por favor? Deixar no silencioso. If you don't mind. Se vocês não se importam. So I should begin by introducing myself, I guess. Eu vou me apresentar. And I'm an economic and monetary historian, Eu sou um historiador de economia. and I live in England, Eu moro na Inglaterra. and I wander around the world in various contexts. Today it's about Waldorf schools. Eu vou por aí em diversos contextos e hoje é sobre escola Waldorf. And I have a profession in finance, and I used to be a state school governor. Eu trabalho com finanças e eu trabalhava em escola pública. And which means I know how state finances work, Então isso significa que eu sei como finanças públicas funcionam. but also state finances are designed by economists. E também como isso é desenhado pelos economistas. And so part of what I'm doing is trying to redefine state finance. E parte do que eu faço é sobre redesenhar finanças públicas. And I also have, I think, 6 Waldorf children and godchildren. Então eu também tenho 6 filhos na escola Waldorf e apadrinhados na escola Waldorf também. So that's enough for my credentials. Então é isso sobre as minhas credenciais. And I thought I would just make a presentation and then we see where it goes. Então eu pensei em fazer essa apresentação e a gente vê como isso vai acontecer. I may or may not use this. Pode ser que eu use isso daqui. I do not know my interpreter. Eu não sei quem é essa pessoa que está do meu lado. I don't know what she knows and what she doesn't know. Eu não sei o que ela sabe e o que ela não sabe. And I don't know you. Eu também não conheço vocês. So as I say, I thought I'd share some thoughts and then we can just do what needs to happen. Então eu me imaginei em compartilhar algumas coisas que eu penso e ver como isso acontece. And I'm here to share some thoughts, but also when I share thoughts, I'm listening. It's a way of listening to the place I'm in. Então quando eu compartilho o que eu penso, também é uma forma de escutar o lugar onde eu estou. Yeah. And so particularly I'm looking for generic things problems which are always the same wherever I go in the world. Então eu procuro coisas que são gerais, coisas que são parecidas em todo lugar que eu vou. And then specific situations to do with your context. E situações específicas que têm a ver com o contexto particular de vocês. So I know nothing about teaching, so if I say something about teaching which needs modifying, you put your hand up. Então eu não sei nada sobre ensinar, então se eu disser alguma coisa sobre ensinar que não é o que vocês têm como definição, levanta a mão. But more particularly if I talk about legal or financial things, Mas eu vou falar mais sobre situações legais e financeiras. they will be generically correct, Eles vão ser, em geral, corretas. but I don't know Brazilian law, I don't know Curitiba law, I don't know the bylaws of your school. Mas eu não sei particularidades sobre o Brasil, sobre Curitiba e sobre a escola de vocês. So that's your opportunity to give me pushback. Então é a oportunidade que vocês têm de compartilhar comigo alguma coisa. And I also know nothing about what you know about Waldorf education, Eu também não sei o que vocês sabem sobre educação Waldorf. so I'm going to start assuming you know nothing. Então eu vou começar achando que vocês não sabem nada. Is that okay? Tudo bem? And just bear with me. Então me acompanhe. So I was going to start with a poem. Eu vou começar com um poema. This is my way of finding out your basic story here. É a minha maneira de encontrar o que é básico aqui, a So história básica. it's in English, and I call you Rose or Rose Angel. Quem tá, meu Rose? Rose has had it in advance. There's an English version, a Google version, and her version. Então, eu tenho a versão original dele, uma tradução do Google, e eu vou tentar contextualizar uma versão que para vocês é difícil traduzir poesia, principalmente assim, né, interpretando. And I thought we'd begin with this and a little bit of working with it so you understand. Então, It's not a Portuguese poem, but
you need to understand the story. Eu vou ler, né, e ver que vocês entendem. Não é em português, mas a história é bom que vocês compreendam. So, and maybe we go one verse at a time. Okay, can I contextualize them to help them to understand about the names? I think what we do is I'll do it, you do it in Portuguese-ish, and then we can talk about it. Good, okay. Okay. As Comenius out from his shadows stood, Enquanto Comênios saía de suas sombras, and Bacon looked on the egg he had fried, e Bacon olhou para o ovo que fritou, when everyone saw just what John had done, e quando todos viram o que John havia feito, they saw that the battle could yet be won. eles perceberam que a batalha poderia ser vencida. And everyone knew, because they had understood, E todos sabiam porque eles compreenderam that all depended on how hard they tried. que tudo dependia de quão duro eles tentavam. Those teachers tested who had Steiner shunned, Aqueles professores testaram, mas testaram o que Steiner evitou. would they now regroup, work again as one? Agora, reagrupados, eles poderiam trabalhar como um só. With the door ajar, if now they only would, Com a porta aberta, escancarada, eles deveriam crowd through. se agrupar, se aglomerar. Comenius could not but cry. Comênios só podia chorar. His mission failed, his every ally stunned, Sua missão falhou e todos os seus aliados estavam atordoados. as from every corner a light now shone. Mas agora, em todo canto, uma luz brilhava. So if that's more or less understandable, É compreensível um pouquinho? it's complicated. There's some play on words in English which just don't translate. Tem um jogo de palavras em inglês que a tradução não faz sentido. So this poem came a few weeks ago when I was working on a conference I'm going to give in Australia. Esse poema veio a mim enquanto eu trabalhava numa conferência que eu vou estar presente na Austrália. And I thought I would just now give the background. Então eu quero contextualizar vocês da onde veio, pano de fundo. As I say, I'm going to assume you know nothing. Eu vou assumir, então, vou presumir que vocês não sabem nada. So Comenius, in an earlier lifetime, Rudolf Steiner was Aristotle. Comênios, nos tempos antigos, era tão conhecido como Aristóteles. Rudolf Steiner was Aristotle. Sorry? Rudolf Steiner was Aristotle. Ah, tá. Rudolf Steiner, como encarnação de Aristóteles. And Aristotle, when he died, half of his works got lost, E Aristóteles, quando morreu, metade do seu trabalho se perdeu. and the other half were taken by his nephew into Arabia. E outra metade foi conservado pelo seu sobrinho na Arábia. And there they were not responsible. They enlightened the court of Harun al-Rashid. E lá eles compartilharam isso com a corte de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Maybe I write it. Ele vai colocar ali o nome do príncipe árabe. He was not the king, but the prince of the court. Ele era o príncipe daquela corte. In the 9th century, No século IX, Baghdad. em Bagdá. And he had a very illustrious court, and he had a counselor. Ele tinha uma corte muito luxuosa e um conselheiro. And Steiner describes how these two people, when the works of Aristotle went through Arabia, they arrived in Granada and became Christianized. Então, Steiner descreve como essas palavras, quando o conhecimento de Aristóteles entrou, foi até Granada e se cristianizou. We'll do a little bit of bad geography. Então, aqui uma geografia um pouquinho ruim. This is Gibraltar. Gibraltar aqui, This is Italy, Itália, Sicily, Malta. Sicília e Malta, This is the Eastern Mediterranean. o Mediterrâneo Oriental, That's Greece, that's Turkey, Grécia, Turquia ali and here's Baghdad. e Bagdá aqui. And there was Aristotle. E Aristóteles estava ali.
So his works went through Arabia Então, o trabalho de Aristóteles foi até a Arábia and came up through the Moors. e voltou I don't know what you call these. com os mouros, obrigada. And they were met in Granada Então, se encontraram em Granada by the Christians. com os cristãos. So that's a quick piece of geographical history. Então, um pouquinho de geografia, história. And at this point, these works were taken over and made Christian because Aristotle was not on earth. He was on earth before the Christ was on earth. Então, nesse tempo, Aristóteles já não estava encarnado, ele foi encarnado antes de Cristo. This is, I will go into details if we need to. Eu posso detalhar se a gente precisar. But then Steiner says, in this court of Harun al-Rashid, Então, na corte de Harun al-Rashid, he and Steiner his counselor took his works, and Arabism means you develop the same story but without going through the human eye. então isso vai você desenvolve a mesma história, mas sem ir pelos olhos humanos. So all that Aristotle brought went through Arabia but not through the human Então, eye. tudo o que Aristóteles trouxe foi para a Arábia, mas não por olhos humanos. Ai, ok, sorry. Yeah. If you have what should have happened, as it were, was if Aristotle had been born after Christ, then all his works would have gone through the human eye. Então, se Aristóteles tivesse trazido isso depois de Cristo, daí teria passado pelo eu humano. So Steiner says, at this point, Harun Rashid and his counselor took his work and really took hold of it, but not via the human eye. Então, Harun al-Rashid e o conselheiro trouxeram isso, mas não através do eu humano. And then he says, they came again later, Então, depois eles voltaram, as Comenius and Francis Bacon. reencarnaram como Comenius e Francis Bacon. And so when Comenius stood out from his shadows, we now know his name. Então, quando Comenius vem das sombras, agora a gente sabe o verdadeiro nome dele. And when Bacon looked on the egg he had fried, E quando o Bacon olha para o ovo que fritou, this refers to Francis Bacon laying the foundations for sense-based science. fala sobre Francis Bacon colocando as bases na ciência baseada nos sentidos. And the egg he had fried is a way of saying, now when Francis Bacon looked on the human embryo, Então, falar sobre esse ovo é quando Francis Bacon olha para o embrião humano, he saw no spiritual being in it. ele não viu um ser espiritual ali. This is the foundation of modern science. There Essa- is no spirit in anything. Essa é a base da ciência moderna, não tem espírito ali. So, and then this is a big story in the Waldorf movement, or it should be, Essa é uma grande história, ou deveria ser, because from these two men, two things developed. porque a partir desses dois homens, duas coisas se desenvolveram. The so-called natural scientific basis, evidence-based experience, O que a gente chama de ciência baseada em fatos and the national curriculum. e o currículo nacional. Everyone would be taught the same curriculum by the state. Todo mundo vai ser educado da mesma forma pelo Estado, o mesmo currículo. And then that's a huge problem in human history, but already very soon after Francis Bacon, there's an English poet called John Donne. Então isso é um grande problema na história da humanidade, mas logo depois de Bacon veio esse poeta britânico chamado John Donne. And he said, yeah, okay, it's terrible, but in fact, we have to go through this and we can come out the other side. Ele disse, é bem ruim isso, mas a gente tem que atravessar isso para chegar do outro lado. So then they, the teachers, saw that this battle could be won. Então os professores conseguiram ver que essa batalha poderia ser vencida. We do not need to base education on material science, A gente não precisa basear a nossa educação na ciência material. and we do not need a national curriculum. E a gente não precisa de um currículo nacional. That's the first verse. Isso é sobre o primeiro verso. And all these teachers knew because they'd been tested in their trainings. E os professores sabem disso porque eles são testados nos seus treinamentos. But now it depended on whether they made compromises between
Waldorf education and the state and other forms of education. E isso depende o quão comprometidos eles estão com o Estado ou com a pedagogia Waldorf e Meaning- outras formas de educação. Meaning worldwide, very many compromises have been made. Então, isso significa que, ao redor de todo mundo, vários tipos de compromissos foram feitos. Usually driven by finance. E muitas vezes guiados pelo financeiro. So state finance usually requires the college goes and you have an administrator. Então, geralmente, You can't have a college. você não pode ter uma universidade. The school is run by a manager. Ah, tá. Não tem um colegiado de professores. Quem gerencia é um gerente, um diretor. That's one form of compromise. Isso é uma forma de comprometimento. And another form of compromise is if you're privately funded Pode ser também uma escola privada, by people who do not, in fact, have enough disposable income, que na verdade não tem fundo suficiente, dinheiro suficiente. then you will start having small class sizes and doubled up classes. Então pode ser que as escolas tenham um número menor de alunos em sala ou turmas. Meaning, in my image, a lower school is 8 classes with a minimum of 25 students. Então, na minha visão, uma escola deveria ter 8 turmas com 25 alunos. And so there's a whole history in the Waldorf movement of compromising itself. Então, isso é uma história, tem um histórico dentro da pedagogia Waldorf desse comprometimento. Either because they try and be a private school, Sacrifício, né? O compromising, ok. Esse sacrifício financeiro. yeah, either because they try to be a private school, Por um lado, por tentar ser uma escola com fins lucrativos, né? Ou privada, or when that doesn't work, they ask the state for their money. e se isso não funciona, They ask the state for money. ele pede para o Estado So, for fundos. example, in the United States, you have Waldorf schools and you have so-called charter schools. Então, nos Estados Unidos tem escolas Waldorf and Charter schools. charter Yeah, they have a special charter from the state. e escolas que são financiadas pelo Estado, que tem um financiamento do The Estado. same in England, the same in Australia, and the Mesma same coisa in na New Zealand. Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia. And this is a huge problem, and it's driving the Waldorf movement into the ground. E isso coloca o movimento Waldorf para o chão. And then the third verse says, E o terceiro verso do poema diz: the door is now ajar, a porta agora está aberta. meaning we have a historical moment to stop the rot and start again. O que a gente tem um momento histórico de parar e recomeçar, começar de And novo. if the teachers would just regroup as originally intended, Se os professores se reagruparem, se reorganizarem como era intencionado no princípio, and pass through or jump through this opportunity, e pegar essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade, then Comenius would cry, e daí Comênios ia chorar, because he'd see he'd failed in his mission. porque a missão dele falhou, ele ia perceber que a missão dele falhou. All his allies would be stunned, Os aliados ficariam chocados, because out of every corner, meaning from every teacher, came a non-national curriculum. porque de cada professor viria um currículo que não é nacional. Meaning we've returned to teacher-led education. O que significa que se a gente se virar para uma educação que vem do professor, I'll come back to that, but I wanted to start somewhat dramatically. eu vou voltar para isso, mas eu quero começar de uma forma dramática. For the last 2 years, I've received a lot of poems, Durante os anos eu recebi vários poemas. and either I'm going crazy and it's time I retired, or I have a muse. Eu posso estar ficando meio doido ou eu tenho uma musa. I think I have a muse. Eu acho que eu tenho uma musa. You might think it's time for me to retire. Vocês podem achar que é tempo de eu me aposentar. So that's a little bit of the historical context of education. How do we arrive at the situation in the 21st century? Então, esse é um contexto histórico da educação. Como que a gente chegou até aqui? And the simple answer, in my understanding, A resposta mais simples, na minha compreensão, is we have a choice. nós temos uma escolha. You either have a national curriculum funded by the state. Ou você vai no currículo nacional, que é financiado pelo Estado. This is the fruit, this is the legacy of Comenius. Esse é o legado de Comênios. Or you have a so-called Waldorf curriculum Ou você tem um currículo Waldorf, led by teachers, que é levado por professores, pre-finance, meaning funded by recycled taxation. que é financiado pela
pelos impostos reciclados. I'm going to go into that in a little bit more detail Eu vou detalhar isso later. depois. And so now I want to say a little bit about this. Why is the door ajar at this point? Eu vou falar mais sobre por que a porta está aberta agora, escancarada. And I'll just say it in kind of football highlight terms. Então eu vou dizer isso em termos futebolísticos. So in my understanding, Na minha compreensão, the whole of Steiner's work has until Michaelmas 2033 to become grounded on Earth. então a completude do trabalho de Steiner foi aterrado na Terra, where? When? On Earth, Yes, but before. 2033. Em 2033. Michaelmas. Micamas. Ah, You say Michaelmas? com Micael. Na época de Micael. Yeah. What do you say in Portuguese for Michaelmas? Michael Epoch, time of the year. Okay. A Right. mass is like in a Catholic church. This is a mass. Michaelmas. Ok. Ok, Na alright. época de Micael, então. Anyway, end of September. Sempre em setembro, né? No final de setembro. And the first 100 years was celebrated last year. But in my understanding as historian, when you take serious impulses to Earth, you have two chances. Então, ano passado fez 300 anos da regência de Micael, é sobre isso que ele está falando, né? Na Terra e... And so in the case of Rudolf Steiner, he made his first attempt just over 100 years ago. E Steiner fez há 100 anos a primeira tentativa de trazer isso para a Terra. I certainly won't say it's failed, but it's become caught by the world. Então, eu não diria que ele falhou, mas ele foi pegado ali pelo mundo. And so it needs to stop and start again E o que significa que a gente tem que parar e recomeçar. with a gap. Tem uma brecha. Not stop and start again, but stop, start again. Não apenas parar e recomeçar, mas parar e And- recomeçar. And return to the starting point, E voltar para o início. and then be faithful to that starting point, E ser fiel a esse ponto de recomeço. and do no deals. E não negociar. You have to find a way to approximate what Rudolf Steiner had in mind was that parents would have enough disposable income to pay for the education of their choice. Então, a gente tem que entender o que o Rudolf Steiner quis para que os pais pudessem ter finanças para pagar a educação que eles escolheram para os seus filhos. But in those days, the state was 10% of the economy. Now it's 66%. Naquela época, o Estado tinha 10% dessa economia, né, desse financiamento. Hoje é mais de 60%. So for most people in this room, and in Brazil, you pay taxes for your education. Então, aqui no Brasil, vocês pagam impostos pela educação, And if para a you're educação. parents, you have enough money to pay again. E se vocês são pais da escola, da educação Waldorf, vocês têm dinheiro para pagar isso de novo. But not really. Mas, na verdade, não. So this is a big story. Since Steiner spoke, a huge event took place. The state took on the responsibility of education and taxed everybody for this. Então, desde a fala de Rudolf Steiner, lá há 100 anos, esse evento aconteceu, que o Estado aumentou o seu financiamento da educação. And for this, it does something very specific, which has nothing to do with education. E para isso cobra impostos, e isso é bem específico porque não tem a ver com a educação. It generally taxes Então, o Estado cobra impostos no geral and selectively distributes. e seletivamente seleciona para onde vai esse dinheiro. This is not an issue of education. This is an issue of constitutional evolution. Então, não é só sobre educação, é sobre a evolução da Constituição. If you go back to the United States, maybe 200 years ago or a bit more, Então, há 200 anos nos Estados Unidos, ou um pouquinho antes, then the cry was no taxation without representation. o pedido era não sem impostos se não tiver representatividade. That's true also of any republic in the Western Hemisphere. E isso se repetiu em todas as repúblicas no Ocidente. But now the cry should be no general taxation without general distribution. Mas agora o pedido deve ser sem taxação generalizada, sem distribuição generalizada. What that means in economic terms, if you have in a state school, if you sit a student on this chair, Então, em termos de educação, na escola pública, se você senta um aluno numa cadeira,
that student is capitated. Ele é o capitalizado. Capitated, no, not capitalized. Capitation Captado. is, you, Considerado em termos per capita. Tá, ele é um... yeah. Difícil traduzir. So if you go in any state school here, each child gets so much into the school budget because you have a child on your seat. Então, isso tem bastante do orçamento do governo, porque tem uma criança ali sentada, uma cabeça ali sentada. That should be the case on whatever seat this child sits on. Isso deveria ser o caso de todo o assento que teria uma criança. So if you send your child to a Waldorf school, there should be capitation. Então, em todo tipo de escola, se tem uma cabeça ali sentada, deveria ter um financiamento ali, né? Deveria ter contado. There should be no general taxation without general distribution of the tax. Sem imposto generalizado, sem distribuição generalizada. And then we will approximate what Rudolf Steiner had in mind when he spoke about E education. daí a gente consegue aproximar a ideia do Rudolf Steiner quando ele falou sobre educação. And what we will be approximating is every parent will have the wealth or the disposable income to say, I want my child in that school and I'll pay the teachers. E daí essa aproximação os pais vão poder dizer, eu tenho o recurso necessário para pagar para a educação do meu filho e o professor lá. And then in those days, and in my mind still, then there's a contract. E aí, agora naqueles dias e na minha cabeça também, there is A contract. tem um contrato. These are not parent-led schools. Não é uma escola que é levada pelos pais. These are teacher-led schools. É uma escola que é encabeçada, levada pelos professores. The role of the parent is just say, okay, I want my child to go to that school, give the money and bring the child in a condition where he's capable of being educated. O papel dos pais é falar, tá bom, então eu quero que meu filho esteja numa escola Waldorf e levar a criança até lá de uma maneira que ela possa ser educada. And then come back at 3 o'clock to take your child home. E daí voltar lá, 12h45 aqui na nossa escola, 12h30. But you've handed your child over to the teachers. E aí, no outro dia de manhã, entregar as crianças This is teacher-led Pelos- education. para os professores. Isso é uma educação que é encabeçada pelos professores. It's not state-led Não é pelo Estado and it's not parent-led. e não é pelos pais. For me, this is fundamental. Isso é fundamental para mim, a base. So I'm giving this context, and now we are 100 years, a little bit more, since Steiner began all this. Então, agora já faz mais ou menos 100 anos desde que Steiner trouxe isso. And in everything I do as an economist regarding his work, it's paced. So I had 10 Michaelmas, starting last Michaelmas, I had 10 Michaelmases to get me to 2033. Então, a partir de último celebração de Micael, eu tenho 10 até chegar lá em 2033. One has gone, I've got 9 left. Então, já foi uma, eu tenho 9. That means I have a very specific strategy and time frame. Então, isso significa que, para falar sobre isso, eu tenho uma estratégia bem específica e um espaço de tempo. And I'll make that a bit more precise. In Michaelmas 2024, Então, vou ser mais preciso. Na celebração de Micael de 2024, I put my mind on Easter 2025. eu coloquei a minha cabeça na Páscoa de 2025. This is a very special date in the history of Steiner's work. Isso é uma data bem importante na história do trabalho do Rudolf Steiner. So I received another poem, E aí eu recebi um outro poema. and it has a kind of chorus. E tem uma repetição, um coro, um refrão. We have to agree to differ if we're ever going to agree. A gente tem que concordar em discordar se a gente vai concordar. And that motto will go until Easter. E esse moto, esse refrão vai até a Páscoa. And this is what I'm talking about as an example. We're going to have to agree to differ with me until you agree with me. Então, isso que eu quero trazer para vocês. Vocês têm que concordar em discordar comigo até que a gente consiga concordar. And so that's the 20th of April. That means it's a month away. Então, isso vai até agora abril, que é daqui a um mês. Before then is Rudolf Steiner's death day, 100 years of his dying. E aí teve o aniversário de morte do Rudolf Steiner. Vai ter ainda? 30 de março. Isso aí. And I think it's everywhere I go, I say, let's celebrate this by sorting out the financial mess of his movement. E aí, para celebrar isso, a gente podia separar ali, olhar para a bagunça financeira desse movimento. So that's next week. Semana que vem. But tomorrow is equinox.
É today. Tomorrow is equinox. Mas amanhã é a celebração do equinócio. So in my way of doing it, back in Michaelmas, They are saying that it's today. Today is the celebration. today, what day is it? 20. Oh, sorry, yeah, okay, yeah. Já foi. So in my way of thinking, then Michaelmas, I said I've got 10, one's gone. Então, na minha maneira de pensar, a celebração de Micael contava 10, já foi. I've got until the 20th of April for us all to agree to differ in order to agree with Rudolf Steiner. Então, até 20 de abril, a gente tem esse tempo para concordar e discordar, até a gente que a He's gente waiting concorde. for this way of celebrating his death day. Ele está esperando que a gente celebre o aniversário de morte dele assim. And today is equinox. E hoje é o equinócio. I hope you get a sense. I'm very targeted and very Então, strategic. eu tenho um objetivo ali, eu tenho uma estratégia. And so when I gave the title this evening, I think it says Waldorf Education as an Example of Free Spiritual Life. Então, eu dei um título para o que eu vou falar sobre que é Educação Waldorf como um exemplo de uma vida espiritual livre. I thought we should discuss that because I don't know how that plays in Portuguese or in Brazil. E a gente deveria conversar um pouco sobre isso, porque eu não sei como isso chega aqui em português ou aqui no Brasil. For me, it means the importance of teacher autonomy. Para mim, isso significa a importância da autonomia dos professores. That means we have to find a way where the Waldorf teachers take responsibility for their finances, A gente tem que achar uma maneira para que os professores Waldorf encontrem a autonomia e a responsabilidade pela vida financeira. and other people try find ways to support them in doing this. E as outras pessoas têm que apoiá-los a fazer isso. I'll give a very specific example because it's generic. Eu vou dar um exemplo bem específico que vale para todos, This has two consequences. que tem duas consequências. No more talk of Waldorf schools. You only talk about Waldorf teachers. Então, a gente não fala mais sobre escolas Waldorf, a gente fala sobre professor Waldorf. And Waldorf teachers create their own responsibility financially. E aí os professores criam a sua própria responsabilidade financeiramente. But for example, they may need a building to teach in. Mas, por exemplo, eles podem precisar de um prédio para ensinar. So it's very handy if there's a not-for-profit organization that specializes in acquiring buildings for teachers to teach in. Então, é bem importante que não seja ligado a instituições que visam lucro, criando prédios para professores poderem ensinar. Like every Waldorf school association I know. Como todas as associações Waldorf que eu conheço. If I take the example of Grau Saber, Eu vou pegar o exemplo da Grão Saber. Grau Saber has, if I understand correctly, it's a not-for-profit. Se eu compreendi bem, essa escola aqui não tem fins lucrativos. It avoids income taxation. Avoids? Yeah, it doesn't have to pay income tax, Então, corporation tax. não tem impostos agregados. Sobre as receitas. Não, sobre as receitas. And maybe it doesn't pay property tax E talvez não pague imposto de propriedade. because it has a O IPTU, né? Yeah, property tax. yeah, because it is said we're not here for private profit, Porque a gente declara que não temos fins lucrativos, então não paga IPTU. sem lucros financieros or something. Yes, sem fins lucrativos. Yes. Yeah, lucrativos. We're not here for that, therefore we don't pay you taxes. Então a gente não tem fins lucrativos e a gente se abstém desse imposto. We're here to acquire a building so that these Waldorf teachers can now have a place to teach in. Então a gente se organizou para ter um prédio para que os professores possam ensinar dentro dele. They are the school, collectively. Eles são a escola coletivamente. We are a support organization, we're a sister organization. E a associação, então, apoia esses professores, ajuda eles. And I'm saying that because every Waldorf school is conceived in this way. Eu digo isso porque todas as escolas Waldorf são concebidas dessa maneira. But then, because the teachers are not independent, Mas porque os professores não têm independência, eles não são independentes. the not-for-profit says, okay, we will hire you. E daí a organização sem fins lucrativos diz: eu vou contratar vocês. We will employ you. A gente vai empregar vocês. And then it will look like you're teaching on your own, but in fact you're not. E daí vai parecer que vocês estão ensinando autonomamente, mas na verdade vocês não estão. You are employees of the association. Vocês são empregados da associação. That means you are not autonomous teachers. Vocês não têm autonomia. So
I'm saying a lot of things because they're the case all over the Waldorf world, Então eu estou dizendo tudo isso porque isso se repete no mundo Waldorf inteiro. and this is driving the Waldorf movement into the ground. E isso está derrubando o movimento Waldorf. It doesn't make sense Não to faz behave sentido. in this way. Não faz sentido. And so, in the seminar, maybe a little bit this evening, we'll be digging into this story. Então hoje à tarde, lá no seminário, a gente escarafunchou um pouco nessa história. But I just want to restate, for me, there's no such thing as a Waldorf school. Mas eu vou voltar nisso. Não existe, para mim, não existe esse conceito de escola Waldorf. What should come out of the trainings are Waldorf teachers. O que deveria vir do seminário é um professor Waldorf. Where they go, what they do, hopefully will have an influence on the school they work in. E o que eles fazem deveria influenciar a escola onde eles trabalham. But I would never call that a Waldorf school. Mas eu não chamaria isso de escola Waldorf. If you call something a Waldorf school, it creates a huge expectation. Everything in there, everyone working in there, has made no compromise between what Steiner said about the child and what the state says or private people say. Se você chama de escola Waldorf, isso cria uma grande expectativa e não cria... Quem me ajudou com compromise? Como que era compromise mesmo? It- Não é comprometimento. It's a kind of expectation on ourselves by the outside and on ourselves by ourselves, which the sooner we get rid of it, the better. Então, cria uma expectativa tão grande que, na verdade, o mais rápido que a gente se livrar dessa expectativa é melhor. Isso não tem a ver com o que o Steiner pensou. Steiner's image was when you learn to become a teacher, that's not even, when you become a teacher based on his image of the child, Então, o que Steiner pensou foi, quando você se torna um professor baseado na imagem de criança que ele trouxe, whether you're in a small school or a big school, a private school or a state school, seja numa escola pequena, grande, uma escola privada ou uma escola do Estado, you will be perceived as a good teacher, você será visto como um bom professor. not as a Waldorf teacher, Não como um professor and Waldorf. certainly not as a Steiner teacher. E muito menos como um professor You'll just- steineriano. You'll just be good in your profession. Você vai ser um bom professor. Bom na sua profissão. So this is very important. The minute he was saying these things, then you create a school called Waldorf, and then you say, okay, that's a Waldorf school, and therefore they're Waldorf teachers, and you've lost the foundation of your education. Porque a nossa expectativa é, então aqui a gente tem uma escola Waldorf, e daí tem professores Waldorf, e isso cria uma expectativa que perde o que foi o pensamento. Perdeu a fundação que está Obrigada, a base que o Steiner pensou. However you get there as a teacher, you've understood what in English is called the study of man. Se você não tem isso, você perde o que é compreendido como o estudo do homem. You don't have to read Steiner's lectures on the child in order to understand the child. Você não tem que apenas ler o que o Steiner falou sobre a criança para compreender a criança. They help you understand the child because you're already disposed to this way of understanding. É uma ajuda, porque você está em contato com essa forma de compreensão. So you just need to be a good teacher. In English, we'd say, to the manner born. Você só precisa ser um bom professor, to the man, To the manner born. If you're a teacher to the manner born, it's just like you were born to be a teacher. com uma vocação para isso. Uhum. And your training was just reminding you of this inner fact and doesn't cause this inner fact. E o treinamento, o seminário, vai só te lembrar dessa sua vocação. So I want to kind of say that very strongly because it would not then matter where you went. It Então- would be good teaching wherever you went. Então, não importa onde você vai estar como professor, porque você vai ser um bom professor onde você estiver. And then maybe I'll just add another thing which I wasn't going to say, but I will say. Eu vou colocar mais uma coisa aqui que eu não ia falar, mas agora eu vou. So this weekend we're here to look at this book, Então, nesse final de semana, a gente vai olhar para esse livro aqui. and this book is called Freeing the Circling Stars, E o livro se chama Libertando as Estrelas Circulantes. Pre-Financed Education. Educação pré-financiada. And in fact, we had this published by Daniel for this seminar E isso foi publicado pelo Daniel para esse seminário. and had it translated by Lucia and Camila E Lucia e a Camila traduziram. and Daniel and I don't know who else. Camila. Just Camila, okay. Are you mentioned in here?
mencionou aqui, que foi só você. Okay. Oh, yeah. No, Daniel, Lucia, Camila. Okay, we can change Tem this. os 3 nomes aqui. He's the editor. Ele é o editor. And I'm not going to go into that book, except it's about how you recycle taxation. Isso é sobre como os impostos são reciclados mesmo? Como que vocês traduziram? Quando ele fala reciclados. It's about how you structure a lower school, Como que você estrutura uma escola. no upper school, Lower, que é o ensino fundamental. Ensino fundamental. Não é para fundamental médio. My image is this. It's not in the book, but this is my image. Here's the lower school. Então, não tem no livro essa é a imagem que ele criou sobre isso. Here's another one. Então, temos a educação básica aqui, educação fundamental. Here are the Livingstone Daisy kindergartens. Aqui tem os jardins de infância. Did you say Livingstone Daisy? Não sei, kindergarten. Yeah, the Livingstone Daisy kindergartens. Ok, não sei living. So a Livingstone, you know what a Livingstone Daisy is? Uma margarida que cresce nas It looks pedras. like a stone. It's a Parece- living stone. Parece uma pedrinha. And it comes up when the sun shines and it goes back to sleep at night. E aí é uma florzinha que vem para o sol e depois dorme. Yeah. Será que é aquela meio-dia lá? 11 horas. So this book is about É porque eles falam que o jardim de infância é o jardim de infância das 11 horas. this book is an analysis of a Waldorf school, so-called Waldorf school, classes 1 to 8, Então, isso é sobre as escolas Waldorf de 1º ao 8º ano, esse livro. on its own campus. Na sua própria sede, And there are no kindergartens on its campus. e daí não tem jardim dentro dessa sede. Kindergartens are normally Mother Hubbard Normalmente, stories. os jardins de infância são A Mother Hubbard. um hábito de mãe, uma coisa a mother? materna. Mother what? Habit. Mother Hubbard. You don't Uma know roupa this? da mãe, será que é isso? Mother Hubbard. She lived in a cupboard. This is an English poem. Mother Hubbard lived in a cupboard. Mother Hubbard was a mother, Da mamãe urso, talvez? and assim. she had lots of children which weren't hers. Então, como se fosse uma mãe que tem vários filhos que não são dela. And so very often, kindergartens are this. There are a single mother, typically, who just has more children than her own. Então, é a imagem do jardim de infância, né? Yeah. Tem, And they live and die with this lady. Então, é uma historinha tradicional, acho que da Inglaterra, e daí tem essa figura materna com várias crianças em volta. So she just uses her garden and her house. E daí usa a sua casa e o seu jardim para cuidar dessas crianças. I just say that because this structure this definitely doesn't have kindergartens on its campus. Então, eu estou falando isso porque aqui no livro eu não trago o jardim de infância, só a sede do ensino fundamental. Because the economics of this are different to the economics of that. Porque as finanças de jardim é diferente das finanças da educação básica. And then this is the high school, E aqui a gente tem ensino médio and it's on another campus. e uma outra sede. So I'm just giving a context for this book. It focuses on what you would call a lower school, Então, eu estou contextualizando que o livro é sobre ensino básico, because the economics of this are not the same as that and not the same as this. porque as finanças desse aqui é diferente desse, diferente desse. And if you muddle those up, E se você juntar tudo no mesmo the balaio, financial world doesn't know what you're doing, e daí o mundo financeiro não entende o que você está so fazendo. it can't help you. E daí não dá para ajudar. So I'm saying that this is part of what we're going to look at this weekend. Então, eu disse para contextualizar esse livro, a gente está falando sobre ele. This one, which we're not going to look at, Esse aqui a gente não vai olhar no because it's seminário. not in Portuguese. Não está em português ainda. This is a study I made for the European Union, Isso aqui eu fiz para a União Europeia, um estudo que eu fiz. and it's called Curriculum Neutral Capitation. Então, é currículo, captação de currículo neutro. And what it's saying is, by Desculpa? Não é captação, né? É o capital. what it's saying is by this time, Per capita. Ele tinha falado ali que cada cabeça da criança nessa yeah, entrada lá. at this point in time, where we have general taxation, Nesse ponto da história onde a gente tem essa taxação generalizada, we need to make the capitation curriculum neutral. It goes where there's a child, whether that's Montessori, Waldorf, doesn't matter what the curriculum is. para que aquele imposto vá para aquela criança, né, por cabeça, não importa que tipo de educação ela And esteja. it's a serious paper I wrote for the European Union,
and it's what they call a long life cycle study. Então, é uma série de artigos que eu escrevi para a União Europeia, eles chamam de estudo de vida longo. And it begins in the 7th century in England. E começa no século VII na Inglaterra. This is St. Bede, and it begins a long time ago and just follows the whole evolution of financing education until you arrive in the 21st century. E daí, And you will generally tax, and you will provide the capitation então, neutrally. conta a história até o século 21st century. até agora esse século XXI e de como esse imposto deveria ser aplicado. This is just so you know there's a big story behind this. Só para vocês entenderem que tem uma história grande por trás desse livro. And now, with all this going on, Então, com tudo isso posto, that's the context for this weekend. tem um contexto para esse final de semana. And what I'm hoping from this weekend is, for me, it's quite a special weekend. Para o que eu estou esperando desse final de semana, que para mim é especial, eu chamo de final de semana especial. It won't quite be a rerun of Olinda this time last year. É, So some people here came to Ok. Olinda. Então, alguns de vocês já foram para Olinda no ano passado. Nós fizemos um encontro ano passado em Olinda, então está se referindo a esse encontro. Então, é Yeah. isso. And Encontro de Olinda no passado. in Olinda, with my economics conference hat on and with colleagues, we organized a meeting and asked teachers to come. Então, eu coloquei o meu chapéu de conferencista e os professores vieram. And we kind of got the federation's support. E a gente recebeu o apoio da Federação das Escolas Waldorf. At least their logo was on our Pelo menos program. lá estava lá a logo. And then that was March. E daí foi em março do ano passado isso. And in August, Lucia and Camila, they launched the Portuguese version of the economics E daí, em curriculum agosto, a Lúcia e a Camila lançaram a versão em português disso in aqui, Steiner House with the support of the Federation. com o apoio da Federação de Escolas da Escola Waldorf no Instituto Na Rodolfo SAP. na SAP. These are milestones. E daí esses são os marcos. In Quito 2 weeks ago, E daí 2 semanas atrás, where? Sorry? Quito, Ecuador, Em Quito, no Equador. we launched the Spanish version of this Tem a versão em espanhol desse documento, inside the National Waldorf Teachers meeting, dentro do Encontro Nacional de Professores Waldorf. meaning gradually teachers are understanding this and becoming involved. E que significa que pouco a pouco os professores estão compreendendo isso e se envolvendo. And in this case, this meeting arose, if I have it correct, because Tiago was in Olinda E daí, nesse caso, esse encontro aqui está acontecendo porque o Thiago estava lá em Olinda. and he will correct me if I say it wrong. Então, me corrija se eu disser alguma coisa errada. I've checked in with him about this Posso conferir com você depois. because he realized then, what about if the teachers take hold of this and invite Christopher to Brazil? Porque daí o Thiago pensou, e se os professores se apoderarem disso e o Christopher vier para o Brasil? With their administrators, Com from the school? Com os gestores aqui da escola. whether or not the federation is there. Seja que a federação está lá ou não. And what if we create a center in Curitiba ongoingly for this? E se a gente criar um centro em Curitiba que vai ser recorrente? Isso vai ser recorrente, essa discussão. He would tell you if I'm running ahead. É isso? Eu estou já me precipitando? We can talk later, he said. So this might be a one-off event, Então isso pode ser um grande evento which he regrets having organized. que você pode ter se arrependido de organizar. But it might be the unspoken inauguration of a place in Brazil where continuing professional development in financial literacy happens. Ou pode ser um lugar no Brasil que uma educação contínua sobre finanças acontece. And if that happens, then you will know, when you look back this week, you know you were at the inauguration. E se isso acontecer, vocês vão saber que vocês estavam na estreia, na inauguração desse lugar. If it doesn't happen, then Sim. nothing got inaugurated. Se não aconteceu, então, se não der certo, nada aconteceu. So, I'm making a slight joke, but actually I think this is very, very real history. Eu estou fazendo piada, mas para mim isso é muito verdadeiro. Now is the time, somewhere in the Waldorf world, to create a place which is focused on continuing professional development in financial literacy.
Porque é o momento dentro do mundo Waldorf de ter um lugar que a educação e especialização dos professores aconteçam e também a educação financeira. Yeah, that means not training teachers who are already teachers, and in their professional judgment, they take these courses along with the administrators. They're voluntarily attended. Então não é para formação de professores, mas que professores já formados, junto com os gestores da escola, as mantenedoras, estejam lá dentro olhando para isso. And so hopefully in this inaugural weekend, Então nessa estreia aqui, nessa abertura, semana de abertura, as well as doing that, we will launch this book in a test version. e também lá no seminário eles vão lançar esse livro numa forma de teste. And then, and then we will launch something else. Launch is a bit of a strong word. E daí a gente vai lançar alguma outra coisa, mas é uma palavra forte. Né? Something else will quietly appear. Uma coisa vai surgir. And that I call the Comenius Fund. E daí eu chamo isso de Fundo Comênio, And that's a fund I'm creating with Trey. que é um fundo que eu estou criando com with Trey. With Trey. É uma empresa Trey Investimentos. Ah, tá. Que tá lá naquele cartazinho. Um fundo que eu estou criando com a Trey. Yeah. And the idea of that fund, E a ideia desse fundo it may not be the conversation you're having with Trey, pode ser talvez não seja a mesma conversa que vocês estão tendo com a Trey, but it's the conversation I'm having. mas eu estou tendo essa conversa. And the idea is very simple, that the fund is available for supporting events where teachers and administrators want to increase their professional understanding of finance. E é muito simples, lugares que os professores e as mantenedoras possam aumentar o seu conhecimento sobre finanças. So, for example, when we organize this seminar here, Então, esse seminário, por exemplo. if I get it correct, Grau Saber, the organization, Então, se eu estou certo, quem organizou foi a Grão Saber. said, okay, Tiago, you're crazy, but we support you. Tá bom, Thiago, você é meio doido, mas a gente te apoia. You can have a fondo separado inside our accounts, Você pode ter um fundo separado aqui dentro das nossas contas and you carry the risk. e você corre esse risco. So then Tiago came to us, E daí o Thiago veio and we talked about this, and he was obviously nervous about the risk. e daí a gente conversou sobre isso e ele nervoso, Nervous. e ele ficou Yeah. assim um pouco nervoso com o risco. He had his board on his back, Ele estava lá com a sua prancha nas costas. and Não, o conselho. Ah, tem um conselho da mantenedora nas costas. our budget was short 36,000 reais. E daí tinha lá o orçamento curtinho, R$6.000. So I said, I will arrange for that to come into your budget. Daí ele falou, não, deixa comigo, vamos fazer o seu orçamento dar. It's not quite there yet, Não chegou lá ainda, but I want you to know the story because it's a live history. mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque é uma história viva. If it comes in, Se vier, it's because I've entered into an agreement with Trey se isso acontecer, é porque eu consegui concordar com a Trey, to have the Comenius Fund, which can fund an event like this, para ter esse fundo Comênios que vai financiar eventos como esse. but who can put money in this fund? Mas quem que vai colocar o dinheirinho lá no fundo? Anybody in Brazil. Qualquer um no Brasil. This could be a family office, Pode ser um escritório de família, or when you go to Starbucks, you give me your little tax number, ou você pode colocar lá o CPF na nota, and you just say Comenius Fund. e daí pode estar lá o fundo Comênio. Meaning, the concept is the entire population of Brazil will scrutinize the Waldorf movement. Que isso significa que toda a população do Brasil pode dar o seu pitaco lá na comunidade Waldorf. If you really expand out into the Brazilian population from your little enclaves, we will fund you. Se você realmente conseguir entrar na população brasileira, sair do seu lugar, a gente vai financiar vocês. With money we don't have to send to the tax office. Com o dinheiro que a gente não precisa pagar de imposto. Não precisa mandar para o leão. So this is all in a little bit in La La Land, Ainda é uma imaginação na Lalândia, but in that folder I have all the contracts waiting for me to sign them. mas ali na pasta já tem os contratinhos para eu assinar ali. So I think I should stop there. Eu vou parar aqui. As I say, this may sound strange to you, but this is live history.
Então isso pode, né, ser meio estranho, mas é uma história que está acontecendo agora, viva. If that can happen, especially the Comenial Fund, that means we have a way of recycling taxation. Se isso acontecer, especialmente esse fundo comênio, significa que a gente vai ter uma forma de reciclar esse imposto. And the people of Brazil generally can fund that part of World of Education. E aí a população brasileira vai poder realmente financiar a educação Waldorf. Because what I'm trying to do, I'm trying to get the flow of money to match the potential of the Waldorf movement. Porque o que eu estou tentando fazer? Fazer com que esse fluxo de dinheiro, que o dinheiro realmente corra para financiar a educação Waldorf. Then we can talk about economies of scale and serious things you need to talk about if you're going to own a school. Daí a gente pode falar sobre a escala econômica e coisas sérias que a gente tem que olhar se a gente quer realmente financiar uma escola. And so if I end with this dramatic image, Então eu vou terminar com essa imagem um pouco dramática. this is why Comenius is crying, E é por isso que Comênios está chorando. because he wanted everyone to be educated by the state Porque ele queria que todo mundo fosse educado pelo Estado, on the basis of material science. na base da ciência material. But if this works, you Mas- could be educated on the basis of so-called spiritual science, Mas aí, se isso funcionar, a gente pode ter uma educação que é baseada na ciência espiritual, with recycled disposable income, com fundos reciclados, where the state has no say in what is taught, it just allocates by capitation. que o Estado não pode dar o seu pitaco ali nessa educação. E tem que ser a educação de cada cabeça sentada ali naqueles bancos, né, nas carteiras. So I wanted to share all that because that's where my whole journey is tonight. Então eu quis compartilhar isso porque é sobre toda a minha jornada nessa noite, minha caminhada nessa noite. As I said this afternoon, a week ago I was not here, I was in Quito. Before that I was in Scotland. If I go forward, I'll be in Australia. This is just one long journey with meetings like this. Então, como eu disse, eu estava lá em Quito, no Equador, daí eu vou para a Austrália, para a Escócia, depois para a Austrália. Isso aqui é um pedacinho da minha jornada que eu estou fazendo. And then I'll end with something specific and also strange. Então, eu vou terminar com uma coisa bem específica e um pouco estranha. I have a huge expectation on Grau Saber as an organization. Eu tenho uma expectativa grande na Grão Saber como uma organização. And I've long had the intuition something like this could only happen in Curitiba. E daí eu tinha uma intuição há muito tempo. Tem alguma coisa que só pode acontecer em Curitiba. That's not me being kind to people from Curitiba. E não é porque eu estou sendo generoso com o povo curitibano. It's not going to happen in Sao Paulo, Não vai acontecer em São Paulo, nor in Rio, nem no Rio de Janeiro, nor in Porto Alegre. muito menos em Porto Alegre. It's going to happen in Curitiba. É em Curitiba o lugar. Serious finance will happen. O financiamento muito sério vai acontecer aqui. And I'll eat my hat if it doesn't. E daí eu posso comer o meu chapéu se isso não acontecer. Okay, your turn. Agora é a vez de vocês. And we have until 9:30. 9:30. Acho que abriu para perguntas, né? Uma pergunta. So, If it's relevant, I don't know if it's relevant. no, what I suggest we hear if there are any questions, comments, we just get a collection, see what's in the room. And then, Então, se vocês tiverem perguntas, coisas que vocês queiram compartilhar ou apontar. Sugeriu de ouvir várias. Isso. Depois Ele... we can sit down. Ok. Então a gente vai sentar. coletar várias. Então a gente vai coletar as perguntas e ele vai fazer mais uma fala geral a partir das perguntas de vocês. Letícia, você quer começar? Muitas vezes a gente escuta, né, que é uma questão escolar, e a gente precisa proteger o professor para que esteja dedicado à parte pedagógica. Né, e tenha espaço mental para estar concentrado nas questões pedagógicas. E ele vem trazer uma questão que amplia, na verdade, esse papel do professor dentro da escola. De que ele tem que estar envolvido com a parte financeira. Então, a minha pergunta é justamente essa. Até que ponto ele tem que estar envolvido nisso? Né? A gente está falando de toda a gestão financeira, a gente está falando de gestão financeira num ambiente de classe, né, de turma. Qual é o nível dessa abrangência de papel? E aí também, qual é o papel, e se existe dentro desse contexto um gestor escolar ou o papel de um administrador? So normally what the board listens is that they have to protect the teacher so they can dedicate himself or herself to the educational part. What do
what you are bringing is that teachers should be involved in the financial part. So she wants to know how broad will be this involvement in the class only or the whole school, and how about the figure of this manager? Should it exist or not, or a financial manager? Okay, noted. Tá bom, pegou. Mais alguém? We're just collecting. Ele vai pegar várias perguntas para poder falar um pouco mais. Eu também queria que ele explorasse um pouco mais isso do professor independente, assim, Eu também queria que ele refletisse, comparasse, né, com os outros países, como é que a escola Waldorf é conhecida, assim, né? Eu tenho uma impressão de que a gente tem um caminho grande pela frente nessa parte de captação de recursos, pensando naqueles memes que surgem, assim, né, quando a gente precisa mobilizar recurso, a gente só consegue vender pra gente mesmo, assim. Então, como é que a gente, qual que é o caminho, assim, estruturante para que a escola Waldorf se torne conhecida e possa captar recursos também aqui? Okay, he would like to understand better how the autonomy of the teacher works, what autonomy of the teacher works, how it is. So you say that the teacher should be had a kind of autonomy in his teaching. He would like to understand it more related to the finances, and he would like to know how does it work in other countries? How well known the Waldorf school is in other countries? Because the impression that we have in Brazil, and we even joke about it, is that the only way to collect money is by sending cakes, selling cakes, and we ourselves buy the cakes. We make the cake, we bake the cake, and we buy the cake. Okay. to help this good. Tem mais uma pergunta lá? Duas? Queria pedir para ele explorar um pouco mais aquele desenho, que a estrutura que está ali desenhada tem mais a ver com uma rede de escolas, uma rede de iniciativas, né? Então tem uma outra estrutura, uma outra solução jurídica e econômica que se manifesta ali, se ele pudesse explorar isso. So he would like you to explore a little bit more about this because it seems as a network that has a kind of a legal background on that. So how it could work as well. Eu queria que ele explorasse mais, não sei se vai conseguir, mas tem um final de semana também para a gente estudar isso. Quando ele fala imposto reciclado, porque no Brasil existe para associações da sociedade civil, que é sem fim lucrativo, o imposto de renda, o imposto do lucro real, desde que esteja ligado a um fundo de criança ou adolescente, por exemplo, que dá para fazer isso com as escolas Waldorf que tem mantenedoras. Quando ele fala imposto reciclado, pode conversar com isso do Brasil, não sei se ele consegue responder. É um caminho que, nessa linha que o rapaz perguntou, e também captar recurso para esse reciclar esse imposto, ou é outra coisa completamente diferente que não se encaixa nisso? She would like to go deeper in this concept of recycle taxation because here in Brazil we have a way to do that, and then she says if we can work with that in these 20 minutes, we can go deeper during the weekend, but she would like to understand better how it works with... What's the next 20 minutes? Yeah, because we have 20 minutes now. So if it's not possible to answer this in these 20 minutes, We have the weekend. yes. Oh yeah, But she would like to understand how it, I would say, matches with our Brazilian legislation and taxation. Okay. That's enough, yeah? Primeiro, obrigado pela presença, So pelas reflexões. Thank you, he says. Acho que a pergunta essencialmente é, pegando até o nosso caso, né? Nós somos uma escola associativa, foi, talvez diferentemente de outras escolas, fundada, né? Inclusive por pais e alguns professores, mas se existe já como se fosse um framework, um caminho para que a gente possa fazer essa transição, talvez
desse centro de gravidade, né, da gestão financeira que hoje está mais ancorado no conselho, na gestão da escola para o colegiado, né? Seria talvez um bom caminho, né, uma experiência para testar esse shifting, né, da gestão financeira que está ancorada hoje mais na associação para os professores. So he's using the example of our school, that is an association founded by parents and some teachers, and if that exists a framework or a way to make this transition. Mhm. Se puder falar um pouco sobre essa, ele mencionou alguma coisa de diferença entre finanças do infantil e da educação básica? If it's possible to mention this difference, how different it is from the kindergarten, the finances from the kindergarten to the base school, elementary school, how these Okay. finances differ. Okay, maybe I say a few things and we'll see what happens. Então ele vai dar umas ideias gerais, vamos ver o que a gente consegue fazer em 20 minutos. The first thing I want to say is there aren't many old people in this room. Então, não tem muita gente velha aqui. Lorene and I, hi Lorene. Só nós dois aqui. Lorraine e eu. Old, I mean 75 plus, so you're not in Então, that mais bracket. que 75 eu tô falando de velho, assim. And I think this is a phenomenon that whatever your whether your parents, teachers, or whatever, or board members, or whatever you are, Isso é um fenômeno, seja você pai, professor ou membro da mantenedora. I see an average age kind of 40 is probably. Eu vou Maybe dar uma 40 média plus. de 40 e alguma coisa aqui. I sense quite a strong level of financial literacy, Eu percebo que tem uma educação financeira aqui. and the typical age or the average age is the sort of thing when you start a proper business. E é mais ou menos a média de idade que as pessoas começam os seus negócios próprios. So this is the impression I'm getting. É uma impressão que eu estou tendo aqui desse público. If you were to convert, I mean, I have a concept that to convert your school into what I have in mind is very easy. Então, se eu for converter a nossa escola para o que é esse conceito que eu tenho em mente, é fácil. It needs good financial literacy, Então, precisa de boa educação financeira, the kind of understanding of management and law which follows if you understand finance, e a compreensão de leis e a administração que acompanha, que segue se você tem uma educação financeira. One of the biggest problems in the Waldorf movement is the concept people have of social processes, of bylaws. These are very finance unfriendly. They make no sense to people in finance. A concepção, normalmente, das escolas Waldorf é que tem uma concepção errada sobre as leis, que não fazem sentido com as finanças, com a educação financeira. And I think also to Rudolf Steiner, they just, what are you talking about? E eu também acho que o Rudolf Steiner, e com o Rudolf Steiner também, com o conceito de Rudolf Steiner. So financial literacy is very ordering of the soul and of an organization without saying a word. Então, a educação financeira é bem ligada à alma e a uma organização sem dizer palavra. So I have a sense that if what I'm sharing makes sense, you could change your situation and reset yourself for the next 40 years. Então, eu tenho a impressão que se o que eu estou dizendo fizer sentido para vocês, vocês podem mudar o tipo de administração em how many years? Next 40 years. Nos próximos anos. 40? Yeah. For example, I don't believe organizations live 70 years. Porque eu não acredito que organizações vivam mais que 70 anos. The life of an organization depends what it is and who's inside it. A vida de uma organização depende de quem está dentro dela. So I absolutely don't buy the idea that a human being lives 70 years and therefore a Waldorf school lives 70 years. For me, this is who had this idea. E daí eu não acho que uma pessoa vive 70 anos e uma escola Waldorf vive 70 anos. Like human beings, some people die at 30, some people die at 50. It's very individual. Pode ser igual gente. Tem gente que morre com 30, tem gente que morre depois. So I have the feeling your school could stop and start again. Então eu tenho a impressão que a escola de vocês pode parar e recomeçar.
especially if it rents its property. Especialmente se a propriedade é alugada. Do you rent your property? Vocês alugam? Do you own anything? Tem alguma coisa própria? Good. Good. Bom. Very good sign. É um sinal bom. That gets another tick. I'll explain later. And by the way, there are still 4 places on our seminar Então, eu vou explicar mais. Ainda tem 4 vagas no seminário. because in 20 minutes we're not going to cover that ground. Porque em 20 minutos não vai dar para cobrir tudo. And a lot of this is about just understanding very precisely how things are before the three-folded people started trying to understand things. Então, isso é sobre entender como as coisas são before the three-folding. There's a three partition people. Yes, ok. Antes da trimembração. There's a lot of this, and Tem it's really beside the point. A gente vai falar bastante sobre trimembração e daí a gente vai sair um pouco aqui. And I'll give you an example of why, for me, it's beside the point. Eu vou do nosso contexto, isso. Então, não é sobre a trimembração agora. I never followed up the subsequent history, but 20 years ago, I was asked to come to Brazil. Então, 20 anos atrás, eu fui convidada para vir para o Brasil, There was the Michael School or something. na escola Micael, Yeah, it was a school owned by 2 old ladies. que era uma escola que tinha, Waldorf, São Paulo. Okay, that was cool. que era uma escola que tinha 2 donas. And as far as I understood, I was about to sit down for dinner, Então, eu estava lá, sentado para jantar, and I have a very understanding wife, and the lady on the phone said, "Can you be here tomorrow morning?" e daí eu tinha uma esposa bem compreensiva e a mulher no telefone falou, você pode vir aqui amanhã de manhã? So I flew that night to Brazil, and I was taken to Avenida Paulista, E daí eu fui para o Brasil e estava lá na Avenida Paulista, to Grant Thornton, which is a American consulting company, numa empresa que é uma empresa de consultoria americana, to the top floor. lá no último andar, na cobertura. And there were all these Waldorf teachers. E daí tinha lá um monte de professor Waldorf. The old ladies want the school back. E daí as donas da escola queriam a escola de volta, as senhoras. That's the briefing I had. I don't know what the details were, Isso é o briefing que eu recebi, eu não sei muito as minúcias. but they didn't have security of tenure in their school. Mas eles não tinham a segurança de 10 anos. They were renting, but they hadn't signed a 50-year contract. Tá bom. Eles estavam alugando, mas não tinham 50 anos de contrato. Ia acabar o contrato do aluguel. And to this day, I don't know whether it was the old ladies or their children who wanted the school back. E daí até hoje eu não entendi se eram essas senhoras ou os filhos que queriam a escola de volta. So I said, okay, why are we on the top floor of Grant Thornton? Tá bom, mas por que a gente está aqui na cobertura desse prédio tão importante? And the reason was the wife of the president of Grant Thornton had put their kids in that school. Então porque tinha uma mãe que era a dona desse lugar, desse prédio, que tinha os filhos nessa escola. So, very nice. And so I said to her, can you ask your husband another favor? Então eu falei para essa senhora, você pode pedir para o seu esposo, então, um outro favor? We're going to be the whole weekend to sort this mess out. Então a gente vai ficar aqui o final de semana inteiro para tentar resolver essa situação. We actually went through this book. E também tem no livro ali. But I need in the room your top revenue, your top tax expert. Então eu preciso aqui junto com a gente a pessoa que mais entende de impostos aqui na sua empresa. And your top lawyer. E o advogado da empresa. So when I say we're going to do this, então quando eu disse a gente vai fazer isso, they have to say 1 or 3 things. Eles vão ter que dizer algumas coisas, 1, 2, 3. It's absolutely impossible to do that in Brazil. Não vai dar para fazer isso no Brasil. In Brazil we call it this. E no Brasil a gente chama isso disso. Clause 6, Act 7, somewhere in the book. Seja lá o que for na Constituição. You can do this, but we never thought of it, but actually it's provided for in the law. Então eles podem responder, nossa, a gente nunca pensou nisso, mas está aqui, a gente pode fazer segundo a lei. You probably find there's a lot of recycled taxation provided in your law. Então a gente possivelmente encontra na Constituição que isso é possível. If you think federal, state, municipal, all these levels. A gente pensa nos níveis federais, municipais e estaduais, né? Estaduais e municipais. And the third thing is if it has anything to do with Rudolf Steiner, it may need a precedent in law and a precedent in taxation. E daí se tiver alguma coisa relacionada a Rudolf Steiner, precedent? A precedent.
um precedente na lei e no financeiro. Né? It means that you may have created a situation which has never existed before, Então pode ser que a gente criou uma situação que não tinha antes. so the law doesn't know it. E a lei não conhece, não reconhece. If I make that more precise, you're in Brazil, so you have a lot of codified law, Então a gente está no Brasil, tem umas leis codificadas. because you're an extension of Portugal, if I put it like that. Então, se eu posso colocar assim, é uma extensão de Portugal. I'm from England. Eu sou da Inglaterra. We have common law and we have statute law. A gente tem a lei comum e lei do Estado. And a statute law, a codified law, Estatutal. is built out of cases which have now happened, and we know this story. Então, estatutal é feita de precedentes. And so if we know this story, for example, if you kill your wife, you have to go to jail for 10 years minimum. Então, por exemplo, matou a esposa, vai para minimamente 10 anos de cadeia. But if something happens which has never happened before, Mas se tiver uma situação que nunca aconteceu antes, the judge will make a judgment. o juiz vai julgar aquela situação. That's a precedent. É o precedente. It may never become statute. Então, pode ser que nunca seja estatutária. And a lot of understanding Rudolf Steiner, one has to have a certain sense. He's always causing precedential situations. Então, para Rudolf Steiner, ele sempre trabalhou com situações sem precedentes. He's pushing everything to the boundaries of what's happened before. Então, vai até o limite do que já aconteceu antes. And this may need a new law, E daí pode ser que a gente precise de uma nova lei. or in taxation, a new ruling. Ou, se falar em termos de taxação, uma nova regra. Yeah. So I don't know what these guys did, but as far as I know, that sorted that school out. Então, nessa situação da Escola São Paulo, eu não sei o que esses caras fizeram, mas resolveu a situação. So I give that example because in many cases in the Waldorf movement, they run into problems. Então, eu estou trazendo isso porque muitas vezes dentro do mundo Waldorf a gente se depara com problemas. And they've never been, the problem often is they describe their problem in some weird threefold way. E daí o que acontece? A gente vai lá explicar o nosso problema com tremembração. And the lawyers go like this, and the tax E people go daí o like this. advogado, o quê? They charge twice the amount. E daí eles cobram mais? And in fact, it was just one of those. Oh, we do those every day. We do that one. E daí pode ser um caso assim que eles olham e falam, não, a gente trabalha com isso aqui todo dia. So I'm being very light about this, but that's the case in my experience. A lot of our problems are caused because we have a very inaccurate interface with the professional world. Então, na minha visão, isso acontece porque muitas vezes no mundo Waldorf a gente faz uma interface, a gente não tem muito esse traquejo com o mundo administrativo. So a lot of the weekend is about converting a place like this into what I have in mind. E daí, muito sobre o final de semana é fazer essa conversão de um lugar como esse sobre essa ideia que eu tenho. But then if I just touch on a couple of things that you said, and maybe we will go home. Então, no final de semana ele vai trazer mais, mas eu vou tocar em algumas coisas que vocês trouxeram e a gente vai para casa. By teacher finance, what I mean is a profession of any profession, architects, lawyers, they create in France you call it a cabinet. It's a legal partnership, a professional partnership. Então, arquitetos, por exemplo, tem o que a gente chama de gabinete, uma parceria profissional. They're just a group of professionals, and they share the liability and they share the profits. Então, tá lá advogados, como que a gente chama? Comitê. Isso, tá lá. Lawyers, architects. That's how Advogado, associados, obrigada. Arquitetos, eles se associam e compartilham ali das finanças, né, dos lucros. and they're jointly responsible for their balance sheet, so they sign their balance sheet. E daí eles são corresponsáveis pela entrada e saída ali, né? Todo mundo assina o que entrou e o que saiu. And my image Pelo is balancete. if teachers are professionals, I don't understand why they don't create professional businesses. E daí os professores são colegas de trabalho ali, realmente não são administradores, né? Não são. I don't understand why a teacher. Por que os professores também não se organizam dessa forma? É isso. eles I não don't têm understand explicação why a disso. teacher is an employee of another organization. Por que o professor tem que ser empregado, funcionário de uma outra instituição?
So that's, we can discuss all that, but that's the general point I want to make that. Mas esse é um ponto geral do que eu quero fazer. A gente pode discutir um pouco mais. For the reputation of Waldorf schools, and luckily when my son went to kindergarten, Então, sobre a reputação da escola Waldorf, quando os meus filhos foram para o jardim da infância, the Waldorf teacher and the bursar, o professor Waldorf the kindergarten teacher e a jardineira, and the bursar of the school, depois, the Schatzmeister, how do you call this? The person who manages the money. o tesoureiro. isso. Treasurer, yeah. They had both left the financial markets in London. Os dois tinham deixado o mercado financeiro de Londres. And so when they said, will you make cakes for the bazaar? Então, quando eles disseram, você pode fazer um bolinho para o bazar? I said, no, I won't make cakes for the bazaar. Ah, Do you know okay. how much money I can earn in an hour? Ele conhecia o passado de emprego dele, né? Ele disse, não posso fazer bolo. Você sabe o que eu já fiz para o mercado? And do you know what your fees are? O quanto que eu posso ganhar? Em uma Do you hora, know what your obrigada. fees are? Você sabe qual que é a minha hora? Minha hora? So if I stay in my profession, I'll pay your fees and therefore your salary. Então, se eu continuar trabalhando, eu pago essas taxas e o seu salário. Making cakes at $500 an hour is not very economic. Então, fazer bolo por $5 a hora, $15, não é... Ok, $500, não Especially é... if I then buy them and eat them. É a mesma coisa que eu pegar o dinheiro e comer. So you won't see me making cakes and you Então- won't see me buying any. Você não vai me ver fazendo e nem comendo bolo. This is a comment. Right? The economics of this, it's nice, but it's not economic. Então, é legal olhar para a economia desse jeito, mas não é economia. É legal, mas não... And then I just want to comment about this. Eu vou comentar um pouco sobre isso aqui. The situation, I mentioned maybe, the situation in Germany is very important. 85, by the German constitution, every school receives 85% of its revenue from the state. Então, na Alemanha, 85% das escolas recebem... As 85. escolas recebem 85% do seu orçamento do Sim, governo. sim, é isso mesmo. And 85, São financiados pelo governo 85% das entradas. yeah, and 85% of the school budget is salaries. E daí esses 85% são salários. So if you're taking your cues from the German Waldorf movement, Então, se você pegar suas ideias do movimento Waldorf na Alemanha, you need to go to your government and say, excuse me, we need 85% of our budget from you, curriculum neutral. a gente tem que ir lá para o Estado e pedir, olha, 85% do que a gente gasta aqui, vocês têm que dar para a gente e vocês não podem interferir no nosso currículo. Then you match the Waldorf movement in Germany. E daí vai ser igual lá na Alemanha. But they forget to tell you this little detail Mas daí tem um detalhe. when they send you money. Quando eles te mandam o dinheiro, Now, if you live in that world where you don't have 85%, então se a gente vive nesse mundo que não tem esses 85%, I think it's fairly well known. If you look at these are three different economies: the kindergarten, lower school, and upper school in your language. então tem aqui esses diferentes mundos, o jardim de infância, a escola básica e o ensino médio. I just put that one in. And this is, well, we have 0 to 3, and then we have 3 to, these are ages, that's years. 6 maybe, yeah. Yes. Então tem ali maternal, né, jardim, Rising 6 is the language I use. e daí mais do que 6. Yeah, where you go into you go into the lower school when you're rising 6. Everyone in the lower school is either just become 6 or has been 6 for a year. Então todo mundo na educação básica tem 6 ou vai completar 7, né? 6 So por 7. the pedagogical concept is rising 6. You go into the first class. Então quando você está saindo do 6º ano de vida, você entra no primeiro aninho. You understand what I mean? Vocês estão entendendo? Yeah. So this, you don't go anywhere near a kindergarten. We don't? You don't go anywhere near a kindergarten. You stay at Ah, home. tá. Então aqui não é nem jardim de infância, é maternal, né? Yeah. Here you go in there at age 6. É aqui até o 6º ano de vida. So this is the age range for kindergarten. Aqui que é jardim de infância. And these typically would be a private house used
for other children to come in. E daí, tipicamente, é uma casa que recebe crianças. And they come and they go E daí eles vêm e vão, with the energy levels of the teachers. dependendo do nível de energia do professor. But then comes the question, Contração e expansão. Né? when the nice little children leave here to go to the first class, Então, quando a criança ali de 6 para 7 anos sai para ir para o primeiro ano, for everyone that goes to a state school, one will go in here. então alguns vão para a escola pública e alguns vão para lá. So you can't build your enrollment on one kindergarten. Então, você não pode depender das suas matrículas naquele jardim apenas. Your enrollment in here has got to come from several places Então, as matrículas dependem de vários jardins de infância. because they won't all come from the kindergarten into the first grade. Porque todos vão vir do jardim de infância para o primeiro ano. And it's the same story here. E aqui é a mesma coisa. Some of these will go there. Alguns alunos continuam no ensino Some médio say, Waldorf, thank God I can go to a proper school. e daí outros alunos vão para outras escolas. And from the proper school, some will come in here. E daí de outras escolas básicas podem chegar crianças no ensino médio. At least that's my jovens. experience. If you don't have full financing, Se você não tem financiamento completo, you have to manage the different economies at these three levels. você tem que gerenciar as diferenças econômicas desses 3 níveis. And it shows up in enrollment. E daí isso se demonstra nas matrículas. Many parents, if they can't see a functioning upper school, Então, se eu não encontro uma escola de ensino médio que funcione, they've already decided class 5 and then they're going. que se eles não acreditam naquilo, não, vai até só o 5º aninho e daí vou para outra escola. Yeah. So not only do you have different economies here, but you have this enrollment problem. Então, você não tem apenas diferentes economias aqui, mas também esse problema das matrículas. So that's just a little bit of background to why I say this. Então, esse é só um pano de fundo, porque eu estou dizendo isso, porque eu disse isso. And I think we stop there because a lot of this we will go into in more detail in the seminar. E a gente vai parar por enquanto, porque eu vou me aprofundar no seminário. But I hope you get the sense. Mas eu espero que vocês tenham encontrado o sentido. I'm not here par hasard, not Então- here by chance. Então, não estou aqui só pela sorte. I haven't done an analysis of your school yet. Eu analisei um pouquinho da escola de vocês. I'll do this before I leave. E não analisei, eu vou fazer um pouquinho essa análise antes de eu ir embora. But if you owned it, I would have a problem on your behalf. If you owned this site, Se vocês tivessem a propriedade disso, se isso fosse de vocês, daí ia ter um probleminha. I would have a problem on your behalf. E daí eu teria um problema no nome de vocês. Yeah. So that's just a clue. Since you rent it, I can relax. Então, se é alugado, eu relaxo. Okay, I think we stop there. Então, a gente vai parar por aqui. And there are 4 places left in the seminar if you're a late comer. E daí eu digo novamente que tem 3 vagas ainda no seminário, se vocês chegarem atrasados. Se vocês estão chegando atrasados. Actually, I feel this is kind of intimate conversation. This is not a lecture. Eu senti como se fosse um bate-papo, não senti como uma palestra. So I appreciate your applause, but I think it's not what's happening here. Eu agradeço o aplauso, mas não é o que está acontecendo. I mean, I could applaud you for being here. Eu deveria aplaudir vocês por estarem Yeah. aqui. Okay, and thank you very much. Thank you. Yeah, okay.